Olá, meus amigos, minhas amigas, que acompanham sempre as nossas videomensagens, tudo bem? Então, estamos aí dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse e hoje nós vamos continuar falando dos selos. Que algumas videomensagens eu deixei de falar sobre os selos, mas era para estar falando exclusivamente de assuntos que também são muito importantes, como por exemplo, o que nós tratamos na última videomensagem sobre a manifestação do anticristo. Dando prosseguimento, nós paramos na última mensagem lá sobre o capítulo 6 de Apocalipse, que se refere aos selos que serão abertos. Nós paramos no 5º selo. E hoje nós vamos falar sobre o 6º selo. Gostaria que você acompanhasse comigo a nossa meditação de hoje. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 6, a partir do seu versículo 12. E diz assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Aí no versículo 13 diz assim: E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Gente, essa meditação de hoje ela é muito importante pelo seguinte: veja bem que a abertura do 6º selo vai representar um acontecimento natural, uma grande catástrofe. Que catástrofe é essa? A lua, muitas pessoas falam a lua vai sangrar, mas na verdade o melhor termo seria a lua se tornou como sangue. A lua ela vai ficar vermelha, ela vai ficar escura e ela vai perder o seu potencial, a sua característica natural de controlar o mar, as ondas do mar. Com isso, várias e várias catástrofes naturais ocorrerão, simplesmente pelo fato da Lua perder a sua característica natural de controle de alguns fenômenos naturais, principalmente relacionados às águas e ao vento. Outra coisa que também vai acontecer: o céu vai sumir. Veja que o céu vai desaparecer como um rolo que se desenrola e que se enrola. O que seria isso? Na prática vai ficar um vácuo. Não vai existir mais estrela, não vai existir mais o céu. O que se preocupa tanto hoje, os ambientalistas se preocupam tanto, que é a camada de ozônio, que é o controle que é gerado pelo efeito estufa da temperatura na Terra, não vai existir mais, porque nenhum desses astros estarão mais lá onde se localizam acima da atmosfera. Todos esses astros serão retirados. Irá ocorrer um terremoto. Os montes, eles não ficarão mais. Os rochedos, eles não permanecerão mais onde eles se encontram. Ou seja, a maior catástrofe natural de toda a história da humanidade, jamais haverá igual. Por que vai acontecer isso? Os outros selos que nós estudamos nas mensagens anteriores falavam de guerra, de fome, de morte. O primeiro selo falando sobre a manifestação do anticristo com o seu poder vindo vencendo e para vencer. Quando nós chegamos nesse 6º selo, é a representação da ira de Deus. A ira de Deus contra quem? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo lá na carta de Paulo aos cristãos que estão localizados na igreja em Tessalônica. Na segunda carta de Paulo aos cristãos que estão localizados na igreja de Tessalônica, em seu capítulo 2, a partir do versículo 10. Todos os versículos desse capítulo 2 vão falar sobre a manifestação do anticristo. Porém, lá no versículo 10 vai falar sobre as pessoas
que vão seguir o anticristo, ou seja, que abandonarão a Cristo e irão seguir aquilo que o anticristo vai pregar, aquilo que o anticristo vai professar. Lá no versículo 10 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses diz assim: e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que está dizendo aqui nesse versículo? Está falando exclusivamente daqueles cristãos que, apesar de terem ouvido a palavra de Deus, apesar de terem tido a oportunidade de se salvarem, de receber o Senhor Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, eles não quiseram. Por que eles não quiseram? Aí no versículo 11 vai dizer o seguinte: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui está a resposta do porquê que essas pessoas elas não creram nesse amor da verdade, que é a palavra do Senhor Jesus. Eles não creram pelo simples fato que eles amaram o pecado e o prazer que há no pecado. Gente, isso é muito forte. Veja que nesse capítulo 6 que nós lemos lá do Apocalipse, falando exclusivamente agora do sexto selo, todos esses acontecimentos serão para essas pessoas que vão ficar após o arrebatamento. E lembrando, após o arrebatamento, o anticristo irá se manifestar. E que pessoas que vão ficar aqui? Justamente essas pessoas que rejeitaram o Evangelho. Rejeitaram o Evangelho sabendo que é o Evangelho. Porém, elas rejeitaram porque elas não queriam pagar o preço de viver uma vida que agrada a Deus. Elas preferiram optar por viver uma vida de iniquidade, aproveitando, se deleitando nos prazeres que o pecado tem para dar. Então, meu amigo, minha amiga, fica aí a dica. Só para finalizar, eu queria ler com vocês, nesse mesmo livro do Apocalipse, dentro desses mesmos versículos, eu queria frisar algo importantíssimo com vocês, porque eu sei que muitas pessoas, hoje elas vivem ao seu bel prazer. Elas vivem uma vida totalmente entregue às suas vontades. E elas não param para pensar nisso, elas não param para refletir nisso. Veja o que fala nesse mesmo capítulo 6, lá no versículo 16. Diz o seguinte: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Veja, essas pessoas que vão ficar aqui, grandes, pequenos, reis, magistrados, tribunos, pessoas de grande poder, políticos, artistas, outras pessoas comuns, todas essas pessoas têm a consciência do que aquilo que elas estão passando representa o dia da ira do Senhor. Por quê? Porque um dia elas ouviram a palavra, um dia elas tiveram a oportunidade de ter contato com o Evangelho, porém rejeitaram. Rejeitaram não porque no meio das igrejas elas viam pessoas que não seguiam uma vida que deveriam seguir, na verdade, né, dentro daquilo que pregavam, mas rejeitaram porque amaram mais o pecado do que a Deus. Veja que o próprio Senhor Jesus ele fala sobre isso, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. E eles não vinham para a luz para que as obras deles não fossem manifestas. Gente, é uma escolha. Hoje nós temos uma escolha: viver uma vida de renúncia, viver uma vida que agrada a Deus, ou viver uma vida totalmente entregue aos seus pecados. Não adianta falar que você crê em Deus, que é o suficiente, porque nós estamos vendo aqui que essas pessoas que vão ficar, em um detalhe, lá nessa segunda carta aos Tessalonicenses, no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 13, no capítulo 2, fala que essas pessoas elas serão julgadas e essas pessoas vão ser condenadas. Então, aqueles que ouvirem a palavra de Deus,
nesse tempo que nós chamamos de tempo da graça, mas rejeitarem, na grande tribulação eles estarão condenados. Então eu espero que nós possamos pensar, nós possamos refletir e que venhamos viver uma vida diferente. Um abraço.